em nenhum ano como até hoje, ao final do primeiro trimestre, ainda só estamos no quarto mês, já está encontrada a palavra do ano, Covid-19. Não vai haver, portanto, quando chegar à altura dos balanços, em dezembro, se Deus quiser, quando for feito o balanço do ano, obviamente só vai dar Covid. Infelizmente, mas é a realidade. Ainda bem que a palavra é Covid e não ventilador, porque se fosse ventilador era muito mais grave. Ou morta. Ou morte. Eu ainda voltando àquilo que o Miguel estava a dizer, em relação a Elvas e ao centro histórico de Nassau Virgo, praticamente nada, já antes desta infeliz situação do Covid-19, nós nos queixávamos que o centro histórico tinha muito pouca gente, em que eu tinha um chavão que gostava muito de dizer que ouvia-se o silêncio. Agora ainda mais. Agora é de loucos, agora é de loucos. Agora o ensurdece, que é pior ainda. Exatamente. Ora, aí está, exatamente. O silêncio ensurdece. Boa, gostei dessa. Bem, isto efetivamente algum dia irá passar, com limitações, sem limitações. Vai haver o desbloqueio, poderemos voltar entre aspas, à nossa vida normal, porque eu acho que nunca mais isto vai voltar a ser aquilo que era. Seja a nível da própria mentalidade das pessoas, seja a nível da... Desculpa, Pedro, eu acho que vai voltar, só vai voltar a alguma normalidade no sentido quando houver efetivamente uma vacina. Uma vacina? Sim, não, mas, João, mas até lá ainda... Não, eu não me estou a referir a isso, eu estou a dizer que o mundo, com esta situação, já mesmo depois da vacina e de estarmos todos vacinados e nunca mais o Covid-19 nos fazer qualquer tipo de problema, eu acho que o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Sabes porquê, Pedro? Porque esta geração, ou melhor, as pessoas, porque estamos aqui compostas de várias gerações, as pessoas que viveram este momento tão complicado, vão ter sempre medo que apareça um Covid-20. Sim, exatamente. Porque depois de estar vacinado para o 19, vai aparecer outro vírus qualquer. E tu já vais ter por esse medo de que alguma coisa pode aparecer. Diz Pedro. Eu refiro-me à questão de nós próprios vamos ser diferentes. O contacto com as pessoas Tenho dúvidas. Acho que sim. Acho que a maioria das pessoas vai ter uma oportunidade de aprendizagem aqui, de evolução enquanto pessoa. Sim. Mas os interesses... Vamos ver. O mundo melhor. Gostava? Não. Eu estou a dizer que não vamos voltar a ver o mundo como víamos antes. Eu não estou a dizer que vai ser melhor ou pior. Vai ser diferente. Porque devíamos ter que tirar aqui um ensinamento, não é? Porque ao fim e ao cabo... Vejam esta realidade que, à partida, que assusta um bocado, com aspas ou sem aspas, que é ver um estádio com lotação para 50 mil pessoas, só lá poderem entrar 17 mil ou 20 mil. Que vai acontecer, não tenho dúvidas. Uma sala de cinema que pode levar 200 pessoas, estar limitada a 75. Por exemplo, isto vai mexer com a estratificação, com tudo o que são relações sociais e relações de vida pública, vai mexer, não tenho dúvida, durante muito tempo. Não é uma coisa que vai passar em 1, 2, 3 ou 4 meses. Isto vai durar muito tempo. Sim, sem dúvida. E depois é a questão económica. Atrás do coronavírus, que essa é a situação que vai alterar o mundo completamente. Entre os quais nós não podemos fugir, como é óbvio, como não vai fugir ninguém. Vamos sofrer a crise bem na pele. Eu, por exemplo, falando do meu trabalho, sendo barbeiro, o dia que houver a possibilidade de voltarmos ao trabalho, eu sei que durante 6 meses, se calhar, não me vai faltar qualquer tipo de trabalho. O que eu estou a referir é que, efetivamente, vai haver... Mas... estive há pouco, antes de começarmos esta conversa, estive a ler uma coisa que há 9 desempregados por segundo nos Estados Unidos. Vocês viram os dados de ontem? Incrível! Ou seja, que isto vai ser muito mau. A aviação pode perder 25 milhões de postos de trabalho. Exatamente. Mas por aí, eu daí separo, pronto, já que estamos na parte da economia, eu aí separo a coisa em dois grandes blocos. O primeiro, Portugal não é autossuficiente, e virando para o nosso país, os vencimentos e os rendimentos das pessoas foram reduzidos drasticamente e vão ser reduzidos durante algum tempo.
terá havido também por parte de grandes grupos de distribuição aproveitamento a nível de preços. Tenho comparado algumas coisas e nota-se, e não falo no álcool, nem nessas coisas, porque isso é tão descalabro. Nem no papel higiênico. Isso é roubar. Não, isso é um descalabro. As pessoas não sabem o que é um bidé. Pá, mas ao nível dos rendimentos das pessoas, há pessoas que no nosso país, após a grande problemática e aquilo que se discute todos os dias, e já começa a haver discussão política quanto a isso, que é a discussão que quando abre a escola, quando não deve abrir, a minha opinião é aquela, o seu primeiro-ministro fez mal, a oposição não dá ideias, este nhanhanhã, já se estão a começar a distanciar outra vez e a esquecer-se que há pessoas que ganhavam o rendimento, o salário mínimo, não falo no rendimento mínimo, ganhavam o salário mínimo, viram o seu salário reduzido em 33%, mas as suas despesas não as viram reduzidas em 33%. As suas responsabilidades perante a banca, da casinha que tinham e que te levam 40 anos a pagar, ninguém lhes dá absolutamente nada. O que se fala, e na grande ajuda da banca, é concedermos empréstimos a juros baixos. Concedermos empréstimos a juros baixos. Pá, nós sabemos que não há almoço grátis. Na economia isso a lei principal. Não há almoço grátis. Ninguém dá nada a ninguém. Muito bem. Mas o Camilo Lourenço no outro dia chamava à exigência do Presidente da República, a exigência não, ao aconselhar do Presidente da República, a que a banca fizesse aquilo que nós fizemos por ela, mas o Sr. Camilo Lourenço, que é um economista de renome, e toda a gente o conhece, refere que aquilo que está a ser feito é uma chantagem moral aos bancos. Por favor, uma chantagem moral aos bancos depois de nós termos rebentado com as nossas vidas, reerguermos nós das nossas próprias cinzas para alimentar aqueles que já estão outra vez a receber os grandes dividendos e as grandes coisas, aumentarem as despesas bancárias, aumentarem os movimentos todos, e agora concede, não, nós vamos conceder os empréstimos e somos os primeiros a conceder os empréstimos às pessoas, mas não é tão fácil assim, porque tu chegas lá, Pedro, e dizes assim, epá, eu tive 2 meses parado, eu precisava de qualquer coisa para arrancar, e eles dizem assim, então traga lá os recibos, traga lá o IRS dos últimos 3 anos, traga lá não sei quanto, e depois diz assim, epá, não dá. E depois tu, como muita gente, dá meia volta ao cavalo e vai-se embora, e pensas no quê? Em arranjar uma pistola e assaltar o banco? É precisamente isso. Não é? Essa parte do chamado empresário, que é o que trabalhas por conta própria, mas não tens funcionário nenhum, pagas a tua renda do teu estabelecimento, pagas a luz do teu estabelecimento, pagas tudo do teu estabelecimento, pagas a matéria-prima, cortas o cabelo às pessoas, tudo muito bem, mas é daí que tu tiras o teu rendimento mensal, aquilo que tens para comer, para dar à tua família. Então, quem é que te vai a ressarcir disso? Quem é que te vai... É mais um crédito? Vais-te empenhar mais? Vais criar mais... Isto é uma bola de neve que nunca mais para. Completamente. Então nós que contribuintes que emprestamos, entre aspas, o dinheiro aos bancos, eles não estavam a emprestar-nos a nós. Eles tinham era que nos devolver da mesma forma que nós o pagamos. Ou seja, serem tributados pelo Estado para não nos faltar nada a nós. Fora isso, que é a situação nacional, percebemos que a uma Europa também não existe. Existem as várias Europas. Quando temos logo um ministro das Finanças da Holanda, por isso é que eu estou a beber, que é a Heineken, temos um ministro da Holanda que ataca com unhas e dentes e com, não digo aquelas protuberâncias na testa, ataca com essa selvageria os países do Sul, que temos que ver o que é que eles andam a fazer ao dinheiro. Antes de se saber qualquer coisa, antes de sendo nós europeus, eles europeus, pessoas a morrerem e o interesse dele é não, este dinheiro, eurobonds, não vamos passar nada. Então, a solidariedade europeia. Porquê é que a Europa cresceu depois da Segunda Guerra Mundial? Ou as pessoas estão esquecidas de um plano Marshall que houve? Ou as pessoas estão esquecidas dos Estados que se aliaram ao nacional-socialismo do Adolfo? Estão esquecidos disso. Para se fazerem
para sobrevivermos, olha, damos aqui a mãozinha ao gajo, mas depois também papar o dinheiro do plano Marshall. E então aí, os anos 50, foi um florescer de coisa que era tudo lá, ou até baby booms houve por meio do coisa, mas houve dinheiro vindo de todos os lados. Então e agora? Onde é que está? Onde é que nós vamos a essa solidariedade europeia que tanto falavam? Como eu já li alguns, uma das primeiras vítimas, ou uma das grandes vítimas do Covid foi a Europa. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho muita. Eu acreditava e não acreditava nisto da Europa, sabes? Porque isto fez-nos perder um bocado a nossa identidade, não como português, seleção, cristianos, figos e aquilo tudo, mas na sardinha que não podes pescar, na batata que vais a buscar à França porque tens que ir, no leite que vais buscar à Polónia porque tens que ir, porque faz parte. Enquanto tu tens cá disso tudo, e se calhar em melhor qualidade, e deixas os nossos produtores a anhar um bocadinho nesta ladroagem grande. É por isso, Miguel, que um dos aspectos positivos pós-pandemia para Portugal pode e deve ser o valorizar os produtos endógenos. Aquilo que com certeza. Comprar, porque tem que haver uma forte campanha que comece em nós cidadãos, mas que sob esta umbrella das próprias entidades que tutelam os diferentes setores, fazer valer este patriotismo, já não o patriotismo de bandeira na janela, de Scolari, nem o patriotismo de ganharmos o europeu, mas o patriotismo de consumir e de comprar o que é nosso. Tem que ser um efeito positivo, um efeito catalisador quando termina esta etapa. Nós aqui em Elvas temos uma dupla responsabilização, porque de momento, e assim que acreditamos que a situação se arraste por ainda mais algum período, haverá limites nas fronteiras, mas ainda assim, e apesar de termos a noção, e já falámos disso, que as pessoas vão ter os seus rendimentos reduzidos, o que também propicia um menor poder de compra, ainda assim, nós temos todos, a obrigação de alavancar o nosso comércio tradicional, as nossas empresas, quando for possível retomar um consumo mais massivo e contribuir para que o Pedro e todos os empresários do Conselho possam, de alguma forma, voltar não à normalidade imediata, porque isso ainda vai demorar a acontecer, as suas receitas serem mais ou menos estáveis e a terem o movimento para o seu negócio. Por caso contrário, deveríamos desaparecer do mapa um conjunto muito grande de empresas. E isso não basta só, e o Miguel falava de solidariedade, e o Pedro falava nas pessoas verem o mundo de outra forma e modificar a sua forma de ver as coisas. Esta é uma das que nós temos que ver. Sim. O Miguel falava bem, a Europa trouxe-nos benefícios, no fundo, em dinheiro fácil, que no fundo acabou por ser agora, que se materializar neste momento de grande dificuldade, em que dizia ao Papa, estamos todos no mesmo barco, mas é o Tanas, efetivamente. Nuno, eu depois vi uma frase que é muito mais consentânea. Não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo oceano, no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Nitidamente, porque é certo é que a ameaça é comum. Este vírus, como todos os outros vírus, é super democrático, é do mais democrático que há. Tanto infecta os pobres, como os ricos, como os pretos, como os brancos, como os mulheres, como os homens. Qualquer um está sujeito a ir. No entanto, se calhar os recursos que cada um tem depois para enfrentar a situação são diferentes. E da mesma forma como nós vimos os países da Europa mais ricos olharem-nos de lado e dizerem assim, olha, desarrasca-se que nós já estamos para nos estar a endividar por causa de vocês. Também temos os grandes grupos económicos em Portugal e no mundo, mas nós falo concretamente naqueles que nos dizem como a EDP, porque EDPs e outros, e Pingos Doces e essa malta toda, chegarem ao fim do ano e terem lucros abismais, parece-me uma afronta. Pornográfico, para o obsoleto mesmo. Completamente, a EDP ainda não teve qualquer... É como aquela nota que dizia, as operadoras móveis ofereceram mais... 10 gigas quando tu estás em casa. Quando a malta está em casa com o wireless, que também é aliás, por isso eu dizia, numa das minhas publicações nas redes sociais, concretamente no Facebook, que a primeira medida ridícula que a EDP anunciou aos contribuintes, aos clientes de Portugal, que são a esmagadora maioria dos portugueses, foi dizer que, antecipando-se a medidas que agora até estão a ser decididas em sede da Assembleia da República, não ia cortar a luz a quem se atrasasse em vez de 2 meses, 3 meses. Que grande favor. Obrigado. É de bradar aos céus, como dizem os outros. Mas se houvesse realmente solidariedade, como tu falavas, Miguel, tinha que haver um esforço de todo dentro daquilo que são as suas possibilidades, porque prejuízo toda a gente vai ter.
Então vamos lá tentar, com o nosso contributo, melhorar um bocadinho a vida dos outros. Eu acho que a EDP, estou a falar deles em concreto, mas não são os únicos, podia haver aqui uma flexibilização, uma perda de ganhos em alguns grandes grupos económicos que permitissem às famílias respirar um bocadinho de forma diferente. Para vocês acham que a EDP, e continuamos a falar na EDP porque é, a nível nacional, é a empresa que talvez globalmente tenha apresentado maiores lucros anualmente e de forma continuada. Vocês acham que se a EDP perdoasse uma parte da fatura, ou até porque não, a fatura completa, ou só cobrasse, uma vez que agora estamos em casa e vamos gastar mais, imaginem agora ao final as faturas forem exatamente pelo consumidor. Penso que vão ser, mas ou as faturas apenas contemplarem o consumo em baixa, ou então, por isso mesmo, porque não me abnece, vamos esquecer um mês ou dois de pagamento dele. Isso é que era espírito de responsabilidade social. E a EDP não ia à falência. Mas claro, a EDP tem que comprar mais obras para a Fundação e para o MAT, por isso não vai mais obras de artistas plásticos, por isso não vai por esse caminho. E há outras EDPs. Há certos grupos económicos que de solidariedade não entendem nada. Todos nós sabemos disso. Estamos a falar da EDP e a EDP é uma delas. Isso só funcionaria quase com uma imposição governamental, que também não acontece, porque todos nós sabemos que a parte económica é quem manda nesta história toda. Por isso, nunca vamos conseguir ter essas benesses que o João agora falava, que o Nuno estava a apontar e que o Miguel estava também a apontar, porque, por simplesmente, eles são os donos e senhores disto tudo. E então nós temos que aguentar, nós temos que amochar. Por exemplo, a questão dos bancos, as moratórias que estão a ser feitas em relação aos créditos à habitação, moratórias durante 6 meses, e ao fim de 6 meses voltamos todos ao normal. Pronto. Mas na habitação para quem tiver que cá está a apresentar uma perda significativa de rendimentos. Ora está. Todas. Ora está. Mas o que é certo é que até mesmo aqueles que continuam a trabalhar e a oferir o seu próprio ordenado habitual, esses também vão sentir na pele os problemas dos outros, daqueles que não ganham nada. Isso é que é, nós temos que ver essa história. Mas pronto, isso ficará para uma outra conversa de barbearia, mas pelo facto de estarmos confinados em casa, e temos que respeitar efetivamente esse confinamento, porque é a única forma de podermos estancar o avanço do coronavírus. Temos que nos entreter em casa, e para nos entretermos em casa temos filmes, temos séries e temos livros, não é assim, João Fernando? É verdade, e temos um livro de um rapaz que eu não sei quem é, não conheço, que acaba de lançar o seu segundo trabalho de ficção, o seu segundo romance, é um rapaz chamado Nuno Franco Pires. Um dia a aldeia acabou. Se tudo tivesse corrido bem, a apresentação teria sido feita há pouco menos de 2 semanas no Museu de Arte Contemporânea, mas infelizmente, pelas vicissitudes que são conhecidas, não aconteceu. Ora bem, aqui estamos a falar, ninguém é bom profeta na sua própria causa, mas acho que o Nuno também dirá de sua justiça, mas o Nuno está de parabéns, como eu já dei pública nota disso mesmo, porque este Um Dia a Aldeia Acabou chega é um plus em relação à sua estreia, ao Searas ao Vento, é gratificante a todos os níveis, é uma história muito bem contada, faz-nos refletir, faz-nos pensar o que é a vida rural, o que era a vida rural, como a conhecemos e como é hoje. São os sinais dos tempos também a outros níveis. Tem aqui questões também, cá está, muito importantes, que têm a ver com a evolução económica do nosso país, desde o Estado Novo até ao 25 de Abril. Portanto, é muito bem entrecortado e entremeado aqui com a história de uma família e das famílias de uma aldeia, e dá que pensar. Portanto, parabéns, Nuno, porque agora a tua fasquia voltou a ficar muito, muito alta. Não sei se mais alguém quer falar sobre o livro do Nuno. Eu não posso ainda, como estou do outro lado da fronteira, ainda não o pude receber. Portanto, isso vai ter que aguentar. Portanto, eu não posso manifestar-me. Fiquei extremamente satisfeito e orgulhoso por saber que irias lançar o segundo livro. Tenho lido os comentários de muitos amigos nossos que têm feito em relação ao livro. Evidentemente, isto ainda espicaça mais a minha vontade de o ler. Vou ter que aguentar mais uns tempos até que possa cruzar a fronteira. Portanto, és obrigado a guardar-me um livro. E vamos levar o livro a Badajoz. Miguel. Eu ainda não li o livro porque ainda não tenho o link.
O link para fazer a compra, e já disse que vou querer esse livro com uma dedicatória de um grande amigo meu que é o Nuno, que não tenho dúvida nenhuma do talento que ele tem, da pessoa que ele é, e de certeza que o bem falar que ele tem há de ser muito mais fácil transpô-lo para linhas. Portanto, com toda a confiança, vai ser um livro que eu vou gostar. Adoro ler, gosto muito de ler, e tenho curiosidade em pegar nesse pedaço de papel, mas tens que me enviar o linkzinho, amigo, porque senão só se vieres trazer à porta de casa e falta o escritor. Nuno. É uma história. João, deixa falar o Nuno. Deixa lá João falar. Não, eu estava a dizer que é uma história em que nos revemos, porque qualquer um de nós, apesar de sermos rapazinhos de cidade, temos antecedentes familiares, pelo menos, no mundo rural. E convivemos de perto com amigos e com familiares que são oriundos do mundo rural. E revemos perfeitamente na narrativa que aqui está. Portanto, eu só tenho pena do livro não ter mais páginas, porque eu li em 2 serões, portanto... Também tu és pró. Parabéns, Nuno. A garantia não é... Pois então, olha, primeiro agradecer as vossas palavras, né? Sabem que isto com o corona, as emoções andam à flor da pele, por isso é preciso a pessoa estar aqui a conter-se para não exteriorizar outras emoções. Dizer que, pois é um projeto sonhado há muito tempo, não é? Porque como o João dizia hoje na crónica dele, no Linhas de Elvas, que amavelmente me dedicou, passaram 5 anos entre o primeiro e o segundo projeto, como imaginam, isto foi muito amadurecido. E muito idealizado e muito pensado. E quando finalmente a pessoa resolve lançar isto à luz, vem um gajo chamado Covid e lixa isto tudo, não é? Mas lixou isto e lixou tudo, não é? Por outro lado, se abortou, porque o Covid chegou a Portugal em força perto do dia 12, 13 de março, e como o João dizia, a apresentação estava prevista para dia 21. Obviamente o município cancelou todo o tipo de atividades culturais, e bem, não é? E obviamente não seria eu, independentemente dos espaços públicos estarem fechados, podia ter pensado no espaço privado, mas achei que não fazia qualquer sentido estar a arriscar a minha família e os meus amigos a estarem todos num espaço confinado com um desfecho que podia ser dramático. Então não fazia qualquer sentido. E então mantive, o estoque chegou, não é? O estoque dos livros, a pessoa recebeu o estoque, e entretanto achei que isto seria pensado para o verão, para a rentrée, para setembro, mas comecei a sentir alguma pressão de pessoas mais chegadas que o confinamento e o isolamento social poderiam também ser combatidos, ou ajudá-lo a combater, com iniciar a comercialização dos livros de forma online, o que dificulta muito, por causa do link, que as pessoas têm que fazer o link para fazer a compra, não é? E depois aquilo que tenho feito é, obviamente, expedi-los pelo correio. E no caso das pessoas em Elvas, pois vou quase que tipo delinquente, como fiz com o João, coloco-me na caixa do correio, nem o vi, não tive a oportunidade de lhe dar um abraço, não tive nada. O João depois veio cá abaixo e eventualmente terá deixado o livro em quarentena para que não houvesse ali hipóteses de contágio. Ou seja, até nesta situação se nota a diferença e os efeitos do vírus, não é? Porque na primeira experiência que tive com o livro, houve pessoas que estiveram comigo na apresentação, e haverá de haver no caso do segundo, mas todas as vendas ou as entregas que se fizeram a posteriori, e o Pedro eu lembro-me de ter ido à barbearia, havia um abraço, havia uma parabenização, uma festa quente, que aqui tem sido tudo de forma muito fria. É entregar na caixa de correio às escondidas e a seguir depois vem um telefonema, já recebi, obrigado, não sei o quê. Em relação ao livro propriamente dito, como o João dizia, independentemente de contar os últimos anos de vida de uma aldeia, ou não, que não vou dizer já se a aldeia chega... Pois, deixa de estar sossegado. Claro. O que é certo é que eu também quis... A aldeia acaba quando chega... Isto também que isto fosse mais do que isso, e queria que quem a lesse interpretasse a aldeia como cada um de nós, como um ser individual, e olhasse para dentro e percebesse também alguma perda de valores. Por isso, nesse aspecto, o Covid veio oportunamente valorizar ainda mais este trabalho, porque fê-lo também obrigou-nos a olhar para dentro, a perceber aqui as nossas prioridades, aquilo a que realmente damos importância e damos relevância, porque depois o que é certo é que muitas vezes não são essas as coisas mais importantes, nem as mais relevantes, nem aquelas que consomem mais tempo. Tem corrido bem, tenho conseguido numa semana e meia já distribuir a mais de uma centena aí por país fora. Tenho recebido um feedback bom, que de certa forma me se torna gratificante, não é? E por outro lado também responsabiliza, e o João falava hoje também nisso na crónica dele, é uma angústia para quem escreve, e acredito que para quem cria, quando tu
realizas ou idealizas alguma coisa e consegues uma boa aceitação dos teus amigos, da tua família, que a partir da tua até relativizas um bocadinho o que é esse impacto, mas também acontece pessoas que tu não conheces de parte nenhuma, não te fazem favor nenhum. Mas por outro lado também te responsabiliza e é uma angústia muito grande tu teres que voltar porque gostas de fazer aquilo e queres fazer e vais realizar um segundo projeto. Então tu sentes que não podes defraudar as pessoas e que vais ter que fazer pelo menos igual ou se conseguires um bocadinho melhor e acredito que isso é muito angustiante. Conseguir que neste momento a aldeia esteja na boca do povo, no caso do João sei que é um crítico e um conhecedor, mas por outro lado também é meio amigo, né? Também desconta aí 20% dos elogios que ele faz, mas vamos lá ver como é que corre e se fazemos a festa, né? Se bebemos uma isso não te livras disso. Isso é que é importante, isso é que é importante. João, João, sem te alongares. Sim, 2 minutos. Ok, pronto. Aqui estou a olhar, está aqui o relógiozinho aqui na coisa. Falámos da Europa, não falámos? Então tomem lá. Roberto Manasses, A Capital, uma sátira deliciosamente cruel e oportuna sobre a União Europeia e o significado da Europa nos dias de hoje. É fabuloso, é uma sátira, uma história sobre burocratas e funcionários europeus que vale realmente a pena ler. A Capital, Roberto Manasses. Depois, Crime, disse o livro, do Anthony Horowitz, um escritor americano que se celebrizou sobretudo por thrillers. E aqui um livro policial delicioso, uma homenagem à Agatha Christie dos melhores tempos, que tem o sucesso de conter 2 histórias num único livro. 2 histórias, uma passada na Inglaterra vitoriana e depois transposta para os tempos de hoje com muita mestria. É fantástico. Crime, disse o livro. Depois, do João Tordo, A Noite em que o Verão Acabou, um thriller também com 700 páginas, mas que se lê de um fôlego. Uma história muito bem contada, é o primeiro thriller do João Tordo, uma história de um jovem português que vai para os Estados Unidos para estudar literatura e que coincide com uma menina, uma jovem que conheceu nas férias em Portugal, no Algarve, e que depois acabam por o pai dessa jovem ser assassinado, e é uma história brutal também, muito bem contada. E finalmente outro tijolo, a biografia do Mick Jagger, do Philip Norman, que é também, vale por narrar uma parte da história não só de um grande músico, também de todas as loucuras das últimas décadas da música contemporânea, digamos assim, vale a pena. Portanto, deixo-vos estas recomendações. A nível de séries, claro, La Casa de Papel, 4ª temporada, que não defraudou as expectativas, mas isso é outra conversa. Também The English Game, da Netflix, sobre as origens do futebol em Inglaterra. Também uma série da Apple TV, que é o Amazing Stories, produção do Spielberg, com 5 episódios, com histórias independentes, e também faltava falar do Plot Against America, baseado no romance do Philip Roth, sobre uma história ficcionada o que acontecia nos Estados Unidos se em 1941 o aviador Charles Lindbergh, tivesse ganho as eleições presidenciais ao Roosevelt e transformasse os Estados Unidos numa quase colónia da Alemanha nazi. Portanto, são estas minhas recomendações. Já gastei o meu tempo de antena. Miguel. Opa, a música tem sido um dos meus entertains grandes, não só dentro do meu género, que é aquele rock mais pesado, o heavy metal, dentro do rock, mas tenho ouvido muito blues, mas tocado por gente do rock. Gente mais... que havia qualquer coisa. E tenho-me deliciado a ouvir e sou capaz de levar horas inteiras a ouvir isso. João, eu apontei as sugestões que tu deste, que eu tenho que ir espiolhar, e houve aqui uns que me puxaste muito o interesse. A nível de séries, experimentem. O Netflix é muito intuitivo. Portanto, nós quando escolhemos uma, eles metem-nos a seguir alguma coisa a seguida. E então eu tenho estado ainda há pouco comentei isto com o Pedro, quando estávamos a fazer o teste aqui ao PC, que eu tenho estado com séries nada hollywoodescas, ou seja, séries da Islândia, da Finlândia, da Noruega, da Suécia, da Alemanha, da Turquia, que existe, e ainda não fui para as coreanas, mas a sério, as séries coreanas. Sim, nações coronas.
Mas, País de Gales, Inglaterra, nada de Hollywood, nada daquela, mas com excelentes atores, excelentes argumentos, excelentes enredos que te prendem. Olha, Miguel, desculpa interromper, tu não me interrompeste, mas eu agora o Ragnarok já vi, adorei. É pá, espetáculo, pá. E tu, o único problema é que nós temos de estar atentos às legendas, porque não percebe patavina do que as pessoas estão a dizer, não é? Claro. Mas torna-se muito interessante em saberes como se pronuncia uma certa língua, e se calhar até fazes uma analogia com a legenda e com aquilo que a pessoa está a dizer, mas descobres que, e se calhar Portugal devia também ter alguma coisa, porque nós temos... Desculpa, Miguel, temos a primeira série já na HBO, que é o Alga Seca, que é uma produção... Essa tenho eu referenciada para ver. É uma série que passou na RTP quase despercebida, há pouco tempo, já estávamos nesta fase, digamos, em que se começava a falar em vírus, passou quase despercebida na RTP, mas é uma belíssima série, com uma belíssima trama argumental, Alga Seca, já está na HBO, e também pode ser vista na RTP Play, penso que anda por aí alguns ainda. Mas pronto, e tem sido por aí que eu tenho ido nesta série, descobrir um mundo nórdico de bons atores, de bons desempenhos e muito engraçado porque quando julgas que existe e que falamos sempre na parte sul da Europa, que nós somos como dizia como é que chamava? O Russell, o ex-ministro das Finanças. O Dijsselbloem. Dijsselbloem, né? Exatamente. O holandês. O holandês. Que ele dizia que nós aqui era só copos e mulheres e não sei o que mais. Estas séries revelam um pouco da sociedade de certos países e vês que em certos pontos têm muito em comum connosco. Muito, mas muito em comum connosco. E é interessante, e é assim que tenho passado o tempo. Música, séries, e agora vou-me deliciar daqui a poucos dias com o livro do meu amigo Nuno. Tenho estado, os livros que tenho a reler alguma coisa mais antiga, mas não. Por aí. Pois olha, eu como me imaginas, um autor de pequena dimensão como eu, tenho que fazer tudo, não é? Então tenho que recepcionar as encomendas, tenho que escrever as dedicatórias, tenho que fazer... Então a vida tem sido praticamente esta, conjugar o trabalho e nos tempos livres depois a mandar... E a aldeia acabou e o Nuno livro assinou. E queria relembrar aqui que hoje iniciar-se as tradições pascais em Elvas. Hoje era a célebre noite em que a população elvense percorria as ruas do centro histórico na procissão do mandato, aquela também conhecida como a dos homens ou a visitação das igrejas, e que este ano, obviamente, por questões de responsabilidade de todos, não se vai realizar. No entanto, não é por isso que não continua a ser Páscoa, não continuamos a comer o borrego e alegres e contentes a beber uma vinhaça, não é, Miguel? Ou aquilo que a pessoa lhe apetecer. Miguel, tu estás a dar uma má opinião às pessoas, pá. És o único que estás a beber? Temos de deixar aqui uma mensagem de otimismo em relação à quadra pascal. As pessoas devem tentar divertir-se o máximo possível. É diferente, aproveitem a oportunidade de ser uma quadra completamente diferente, no entanto, vivida com a família, neste caso já não tão alargada, mais próxima. No entanto, não deixa de ser Páscoa e para o ano há de ser. Despacha-se lá, temos a mesa marcada para as 9h15. Boa. Eu por acaso tenho. Aqui. Mas, voltando ainda à questão das séries, eu fiquei apaixonado pelos Peaky Blinders. Brutal. Eu sabia que ias falar, por isso é que... Eu sinceramente, do melhor. A seguir a Game of Thrones. Brutal. Peaky Blinders é brutal. Peaky Blinders tem uma coisa fora do... Tem atores, o Cillian Murphy é fantástico, e depois todos os outros, os secundários, sem dúvida. E como eu queria ser brutal. E que comecei ontem a ver, Designated Survivor, um thriller político muito, muito bom. Muito bom. Quem gostar de thrillers políticos, aconselho vivamente, porque prende. É efetivamente uma série que prende. Pronto, avancei com 2 sugestões, o João também avançou com algumas, o Miguel, o Nuno ainda está a trabalhar. Já viram o filme A Plataforma? Ainda não. Ainda não. Tenho na lista para ver. Olha, João, já viste o The Good Liar? Já vi, sim, senhor. Exatamente. Muito bom, pá. Bem, já começamos a falar de filmes e séries, nunca mais acabamos. Bem,
Agradecer-vos, obviamente, este bocadinho para mais uma conversa de barbearia. Esta muito especial porque estamos cada um nas suas casas, mas é como se estivéssemos os 4 juntos, é a mesma coisa. Fazia-me falta estarmos juntos, e creio que a todos fazia-nos falta estarmos juntos. Dentro do possível, voltámos um bocadinho durante 1h15. Voltámos a estar. Estão de regresso os Fab Four. Exatamente. E então agradeço-vos este bocado, foi brutal. Não vou pedir cá que comentem ou que deixem de comentar. Foram as nossas opiniões em relação àquilo que estamos a viver há praticamente um mês para cá. Tanto em Elvas, como eu aqui em Badajoz, como eu, inclusivamente em Campo Maior no trabalho do Nuno, nas nossas casas, nas nossas famílias, fizemos sentir a quem nos vê, que nos ouve, aquilo que nos parece estarmos a viver, aquilo que parece que poderá vir a acontecer. Tentámos também terminar com darmos indicações de séries e de livros para podermos, entre aspas, matar o tempo. Mas acima de tudo está o facto de que, apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos próximos uns dos outros, e isso é que é extremamente importante. Obrigado, e eu penso que vamos voltar a gravar, já que parece-me ter sido bem sucedida esta gravação. Vamos voltar a gravar, ainda confinados. Ainda neste formato. Exatamente. Marcamos encontro para daqui a 2 semanas, provavelmente. Exatamente. Olha, daqui a 2 semanas podemos Boa. desejar a todos vocês, às vossas famílias e a quem nos vê e nos ouve, uma Páscoa feliz, em casa, mas uma Páscoa feliz, porque isso é extremamente importante. E, obviamente, daqui a 15 dias, cá nos estaremos a encontrar de novo para podermos fazer mais uma conversa de barbearia nas nossas casas. Obrigado a todos. Mas, apelando ao que é nacional, eu vou pedir ao Miguel que, em vez de uma Heineken, tenha uma Sagres, whatever, uma Superboc. Isto foi só para beber o outro gajo. Bem, obrigadinho a todos. Fiquem bem. Protejam-se, fiquem em casa, respeitem todas essas nossas recomendações, que é para ficarmos o menor tempo possível em casa. Um abraço. Até à próxima.